Oi pessoal, tudo bom? Esse daqui é o nosso espaço. Eu tenho fibromialgia e agora, tá? Meu nome é Paula Hobbes. Eu tenho fibromialgia desde meus 24 anos e estou aqui para ajudar você a acabar com a dor da fibromialgia sem depender de remédios. Essa live era para ser uma live, na verdade, ao vivo, bonitinho, mas o YouTube não permitiu que eu fizesse ao vivo, porque o canal é novo, acho que tem algumas regras lá. Eles pediram 24 horas para analisar e depois eles iam dizer quando que eu vou poder fazer ao vivo. Então, teve que ser gravada. Então, me desculpem se atrasou, porque agora eu tô tendo que gravar e depois eu vou postar. Só que além disso, eu já gravei. E eu gravei lá bonitinho toda a live. E na hora que eu fui ver, só gravou o começo. E desligou no momento. Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas tudo bem, marinheira de primeira viagem é assim que acontece, né? Então tem muita coisa que eu tô aprendendo, tem muita coisa que eu vou errando, que eu vou acertando. E vamos lá. Vamos tocar o barco. Tocar o barco e fazer. Esse canal eu quero ajudar muita gente. Então esse canal tem que ir pra frente, tem que funcionar, porque eu quero muito que ele funcione. Tá bom? Então já curte aqui, me segue, compartilha para pessoas que você acha que, para as pessoas que você acha, pessoas que têm fibromialgia, que você acha que esse vídeo vai ajudar, e vamos lá. Me segue também no Instagram, eu tô postando Reels todo dia, vai ter carrosséis também com algumas informações, então vamos lá, eu quero carregar vocês de informações que sejam positivas e que tenham conteúdos que sejam relevantes para vocês se tratarem, tá bom? Vamos começar pelo dia de hoje. O dia de hoje, o tema, deixa eu colocar aqui bonitinho pra gente, ó, vamos lá, qual que é o tema? Quem acompanhou o meu Instagram sabe qual que é o tema. O tema é: quem é uma forte aliada no controle da fibromialgia? Vocês conhecem quem pode ser? Quem acompanhou o meu Instagram já sabe quem é a aliada. Então vamos lá. A aliada é... Vamos ver. A aliada Antes de eu contar, eu vou contar como que eu descobri essa aliada. Vamos lá. Eu estava no auge das minhas dores, da fibromialgia, que eu já comentei naquele outro vídeo. E assim, eu sofria demais com a fibromialgia. Eu estava deitada na cama lá. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu não tinha muita opção de fazer coisas, porque eu estava realmente muito ruim. Estava sofrendo bastante lá. E eu vi uma propaganda no YouTube que eu falei, nossa, que coisa legal. Não era pra fibromialgia, mas era uma coisa natural, uma coisa de cura natural. Eu falei, poxa, olha que interessante. Será que é legal? Vou tentar. Resolvi pegar o curso e comecei a aprender. E gostei bastante, tá? E gostei bastante. Daí o que eu fiz com o que eu aprendi? Eu analisei os meus sintomas da fibromialgia e resolvi começar a me cuidar com essa cura natural. Comecei a me cuidar e eu consegui quebrar esse ciclo. Porque assim, os sintomas da fibromialgia. A fibromialgia, ela gera sintomas, e esses sintomas, eles fazem a gente ficar péssima, só que eles pioram, e a hora que eles pioram a fibromialgia. Então os sintomas pioram a fibromialgia piora os sintomas. Então assim, uma maravilha, no final você tá numa bola lá que você não consegue nunca sair. Então a primeira coisa que eu fiz foi analisar quais eram os meus sintomas e o que me incomodava mais. E eu trabalhei nisso, no que me incomodava mais na época, para iniciar a quebra dos sintomas que eu tinha, né? Mas depois eu descobri que eu comecei pelo lado certo. Com o tempo ainda acompanhando tudo que eu tô fazendo, todo esse trabalho que eu tô fazendo, vocês vão ver que tem metodologia. Eu até criei uma metodologia, tá? E o que é isso? O que é isso? Aromaterapia. Para quem não conhece aromaterapia é simplesmente maravilhosa. Inclusive eu me tornei aromaterapeuta. Me tornei, na verdade, mestre em aromaterapia. Eu tenho vários cursos com locais diferentes, professores diferentes. Acho que eu tenho quase 800 horas de curso em aromaterapia. Tenho o selo da Abrat. Sou uma profissional de clínica, eu atendo inclusive online. Eu tenho pacientes, desde pacientes com câncer até pacientes que têm depressão, que têm vícios. Então, assim, a aromaterapia ela consegue abranger muito. E eu tenho pacientes de vários gêneros, várias coisas. Inclusive a aromaterapia atualmente é uma das modalidades que o SUS usa. Então vocês verem como cientificamente o negócio é comprovado, senão o SUS não aprovaria, né? Então vamos lá. Mas antes de explicar um pouco,
sobre a aromaterapia para fibromialgia, vamos entender um pouquinho melhor, não, entender assim rapidamente, relembrar, quem viu meu vídeo passado, relembrar o que é a fibromialgia primeiro, tá? A fibromialgia é uma síndrome crônica que não possui cura e sim controle. Então, quem diz que consegue curar a fibromialgia, que faz um tratamento para curar a fibromialgia, não é verdade. Por quê? Porque todos os estudos não conseguiram ainda achar uma cura para a fibromialgia. A fibromialgia não se sabe nem o que causa ela direito, quanto mais uma cura. Então, assim, o que a gente consegue fazer é controlar os sintomas e não ter mais os sintomas, mas não curar a fibromialgia. Depois que você liberou aquele gatilho, alguma coisa que causou aquilo que já era uma predisposição sua. Quem não sabe muito sobre isso, assiste meu primeiro vídeo, tá? Eu sei que eu tenho que aprender a pôr card, mas eu ainda não sei pôr card, então ainda não rola card, tá? Mas assim, no canal só tem, esse é o segundo vídeo, então o primeiro vídeo eu explico bem o que é fibromialgia. Daí você vai conseguir entender melhor, tá? Então assim, a síndrome é feita de vários sintomas, então vamos lá. Dentre eles, né, dor generalizada, fadigas, dificuldades cognitivas, sensibilidade, distúrbios do humor, dores de cabeça ou enxaquecas, distúrbios digestivos, rigidez muscular, dormência, formigamento, síndrome das pernas inquietas e por aí vai. Lógico que os sintomas vai variando de uma pessoa para outra, e a aromaterapia ela consegue melhorar todos os sintomas, porque a aromaterapia ela é muito vasta. A aromaterapia ela tem ela entra no corpo da gente, ela trabalha com a gente como um todo, tá? Então vamos lá. E o que é usar a aromaterapia para fibromialgia? É o uso dos óleos essenciais para aliviar os sintomas da fibromialgia. Ponto. A gente alivia os sintomas. Só que lembra que eu comentei no começo que os sintomas às vezes piora a fibromialgia piora os sintomas? Então, às vezes, você melhorando os sintomas, você melhora a fibromialgia como um todo. Então, por isso que a gente diz que a gente consegue, muitas vezes, trabalhar na causa da piora da fibromialgia, a causa das crises da fibromialgia, tá? E o que são óleos essenciais? Vamos lá. Aqui eu coloquei moléculas aromáticas que dão às plantas seus aromas distintos e trazem o que chamamos de alma da planta. Mas o que é a alma da planta? É a energia da planta. Então, como é que eu vou explicar? Vou fazer uma analogia, tá? Uma analogia pensando na saúde. Quando você tem um bebê, a hora que o bebê nasce, ele não tem anticorpo nenhum, ele não tem nenhuma proteção contra vírus e bactérias. A partir do momento que a vida dele vai acontecendo, ele vai começando a ter as doenças, e essas doenças vão fazendo com que ele gere uma coisa chamada anticorpos. E os anticorpos é que fazem com que o corpo reaja a esses vírus, a essas bactérias, a tudo que é nocivo. O óleo essencial ele não tem anticorpo, mas ele tem, as plantas não têm anticorpo, mas ele tem os óleos essenciais, que são essas moléculas criadas para proteger. Então ela protege contra os vírus, bactérias e contra agressores externos, por exemplo, pragas, predadores. Então assim, às vezes aquela planta ela tem um gosto ruim, ou ela tem um veneno que vai paralisar aquele predador, coisa assim. Isso vem dos óleos, isso está nos óleos essenciais, isso é a alma da planta. Então é o sistema, vamos dizer assim, ó, entre aspas, o sistema imunológico da planta, tá? Entre aspas, porque não é isso efetivamente, mas acho que dá para entender bem o que é, tá? Eles são moléculas muito pequenas, elas são retiradas por duas metodologias, ou a destilação ou prensada a frio. A destilação ela pode ser a quente, ou ela na verdade, por três metodologias, desculpa. A destilação, que normalmente é a destilação a quente, prensadas a frio, e tem uma outra que eu não coloquei aí, por isso que eu acabei esquecendo, que era quando você dissolve, por exemplo, numa gordura. Rosas, você costuma fazer isso, você deixa as folhas das rosas numa espécie de banha, de gordura, de algum sebo, né? E você vai deixar durante vários dias. E o que tem de óleo essencial dessa planta acaba sendo dissolvida, dessa flor acaba sendo dissolvida nessa gordura, nesse solvente, né? Nessa banha aqui, nesse material, né? E isso daí
é que daí pega esses óleos essenciais e trabalha. Por isso que os óleos essenciais de flores são tão caros, porque depois que eles pegam esse óleo essencial nessa gordura, eles ainda tem que tirar dessa gordura para separar e deixar ele puro. Então, os óleos essenciais de flores, como as rosas, são muito caros por causa disso, porque é muito difícil fazer, é muito delicada a planta, né? Então, você tem óleo essencial, quase toda planta tem óleo essencial. Praticamente toda planta tem óleo essencial e cada óleo essencial tem uma propriedade diferente. Daí tem esses 3 tipos de extrações, tá bom? Daí vamos lá. Desculpa. O que faz com que esses óleos sejam tão bons pra gente? É exatamente isso. O sistema imunológico deles ajuda a gente a trabalhar. Ajuda a gente a cuidar do nosso corpo. Ajuda o nosso sistema imunológico contra as coisas. E o que é? Ele é um concentrado, o óleo essencial é um concentrado desses compostos químicos naturais que as plantas têm e que são esse sistema imunológico da planta, tá? Como se fosse, tá? Lembra do abre aspas aí, tá? E isso já é utilizado há milhares de anos. Existem relatos de quando abriram tumbas do Egito, acharam potes de óleos essenciais, por exemplo, de olíbano. De olíbano foi achado lá, nas tumbas no Egito. Então é muito legal, e tem vários outros. Teve óleo essencial de mirra, teve alguns óleos essenciais que foram usados até para embalsamar alguns dos faraós. Então assim, a história é muito rica e prova-se que... vou dar um exemplo, quando teve esse que embalsamou, estava quase inteiro o corpo dele, porque os óleos essenciais não permitiram que bactérias, vermes invadissem esse corpo. Então assim, olha como é legal. Existem muitas comprovações científicas sobre, tá? Sobre as propriedades dos óleos essenciais. Você pode achar em toda a rede, em todo lugar, você pode procurar artigos científicos sobre óleos essenciais, você vai achar milhares na internet. Então vamos lá, os óleos essenciais, eles são solúveis em óleo, não em água. Então quando o pessoal vira e fala, põe uma gotinha na água e bebe todos os dias de manhã, eu não vou comentar sobre ingerir ou não ingerir, eu falo isso posterior, tá? Mas assim, a hora que você está colocando ele na água, que seja para água de banho, que seja para alguma coisa assim, que você está colocando, ele está ficando por cima, você está jogando fora, porque ele vai ficar no contorno do copo, da banheira. Então você tem jeito certo de fazer isso, tá? Você pode tomar um banho com óleo essencial na banheira, só que você vai diluir ele antes numa substância que permita que ele dissolva na água. Você pode utilizar ele para tomar, mediante a explicação que eu vou dar posterior, tá? Você pode utilizar, mas tem que usar do jeito certo. Por exemplo, você pode fazer, você está fazendo uma salada e você quer colocar uma gotinha de limão siciliano, de lemon. Você vai lá, você dilui ali no azeite e você coloca na comida. Fica uma delícia. É utilizado para fazer bolo, para um monte de coisa. Então assim, só tem que se saber. Depois eu comento um pouco mais sobre isso, tá? Agora vamos lá, 2 exemplos de óleos essenciais que a gente pode usar para fibromialgia. Por exemplo, a lavanda, que ajuda a relaxar, e o eucalipto já ajuda no alívio da dor muscular. Só que eu vou explicar mais para frente vários outros, tá? Agora, o que nós temos que entender que a aromaterapia, ela não vai curar a fibromialgia. Ela vai tratar os sintomas de modo muito eficaz. E cada óleo essencial tem o seu composto ativo, tem o seu princípio ativo, tem a sua função diferente e tem o como usar, quanto usar e quando usar diferente. Então é muito importante entender dos óleos essenciais para que você use e você entender também os seus sintomas, entender como é a sua saúde, tá? E por que a aromaterapia é aliada eficiente? Eu acho que é porque eu acabei de comentar, ela trabalha com sintomas da fibromialgia, mas ela trabalha com sintomas da fibromialgia como? Trabalhando no bem-estar físico, mental e emocional. Então, por isso que ela pode tratar até a causa da fibromialgia, porque ela consegue ir até no emocional.
E existem comprovações, como eu falei agora há pouco, existem comprovações científicas sobre tudo isso que foi falado até agora, tá bom? Agora uma coisa que você tem que saber, como, quando e quanto usar do óleo essencial, tá bom? Vamos começar. Quando a gente fala quando, quanto e como, você vai entender que depende do óleo. O óleo essencial não é tudo igual. Os óleos essenciais são diferentes e tem princípios diferentes. Então você não pode usar o mesmo para tudo. Tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos de óleos essenciais que cuidam de uma coisa. Você vai ver que é uma infinidade de óleos essenciais. Mas se você parar para pensar no problema, no sintoma, o sintoma ele é diversificado de pessoa para pessoa. Então, os óleos essenciais, você tem que descobrir qual deles é o correto para o seu sintoma. Por exemplo, os pontos de dor. Não é todo mundo que tem os mesmos pontos de dor. Os pontos de dor têm intensidades diferentes. Você tem em momentos diferentes. Tem gente que o gatilho é o estresse. Tem gente que o gatilho é ter tido outra doença junto. Tem gente que o gatilho é não conseguir dormir. Então, assim, várias coisas leve em consideração para você poder escolher o óleo essencial certo e o como usar ele corretamente. Então, vamos lá. Eu vou citar alguns em cima dos sintomas, tá bom? Pontos de dor. A gente pode usar copaíba, turmeric, helirishon. É horrível falar isso, eu não sei falar, eu acho que tá errado. Deve estar errado com certeza. Wintergreen, hortelã-pimenta, gengibre, pimenta preta, pimenta rosa, alecrim, manjericão, eucalipto e por aí vai, tá? Fadiga, manjericão, hortelã-pimenta, laranja selvagem, limão siciliano, bergamota, limão. O que importa na fadiga? A fadiga tem que ter coisa que te estimule, coisa também que te deixe alegre, que te queira viver, deixe você com vontade de viver, tá? Dificuldades cognitivas: camomila romana, vetiver, lavanda, salve esclarece, cedro, sândalo, olíbano, alecrim, cravo e muitos outros, tá? Até porque as dificuldades cognitivas são várias e são vastas. Sensibilidade na pele, você precisa dar aquela acalmada, você precisa trabalhar. Então ali, capim-limão, cipreste, manjerona, gengibre, cúrcuma, tudo isso ajuda nisso, tá? Distúrbios de humor: lavanda, laranja selvagem, tangerina, cedro, bergamota, neroli, magnólia, breu branco. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, bergamota. Bergamota vai te deixar alegre, feliz, acalmar, deixar mais suave tudo à sua volta. A lavanda ceda você quando você estiver com um estresse muito grande, você estiver nervoso demais, ela te ceda. O papel da lavanda é isso, por isso que o pessoal usa ela para acalmar, ela para relaxar, para dormir. Mas daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Dor de cabeça e enxaqueca. O importante da dor de cabeça e da enxaqueca é você entender por que você tem essa dor de cabeça e essa enxaqueca. Muitas vezes não adianta você tratar a dor em si, sim, você tem que tratar o sintoma. Até inclusive porque a própria fibromialgia causa desconforto gástrico. E o desconforto gástrico que pode estar causando as dores da enxaqueca. Tá bom? Então assim, mas na priori, o basicão seria hortelã-pimenta, bergamota, eucalipto, cássia, erva doce, relixon, tá escrito errado esse, olha, tá escrito errado, cravo e etc. Tem vários outros também, tá? Distúrbios digestivos, como eu falei agora há pouco: pimenta negra, cardamomo, erva doce, gengibre, laranja silvestre, grapefruit, hortelã-pimenta, manjericão, gerânio e por aí vai. Rigidez muscular: capim-limão, cipreste, manjerona, gengibre, cúrcuma, eucalipto e todos aqueles também que ajudam, vão ajudar no próximo, que é a parte da dormência e formigamento, também ajudam na rigidez, tá? Cipreste, ylang-ylang, manjerona, relixon, aí está escrito certo, relixon, não sei falar isso, beleza? É o Heli, nosso óleo essencial Heli. E Arrow, pimenta negra, gerânio. Agora, o que importa, né? Aquilo ali é uma lista, tipo, coloquei alguns que são bons para aqueles sintomas. Só que assim, a lista é muito maior que essa, tá bom? A lista é muito maior e o modo que usar também pega bastante, tá? Existem 3 modos de usar: aromático, tópico e interno. Vamos falar, interno. O interno é o uso onde você vai ingerir, só que assim, ingerir óleo essencial é uma coisa complicada, porque o óleo essencial ele é muito, muito, muito concentrado. Uma gota de óleo essencial de peppermint equivale a 28 xícaras de chá. Daí você fala, nunca vou ingerir? Não.
existem momentos que você pode ingerir. Momentos que vale a pena ingerir e momentos que não. Eu vou dar um exemplo. Você está com uma dor de estômago. Se você pega existe um blend de uma marca, que inclusive eu também sou representante, que só de você colocar uma gota sublingual, a sua dor de estômago passa. Então, assim, teve um motivo. Teve ali. Agora você virar para mim e falar assim, eu tô com gordura no fígado. O fígado é o responsável por fabricar a enzima que vai dissolver o óleo essencial. Se o fígado não está conseguindo trabalhar direito, você não vai ter essa produção dessa enzima direito. Então, todo o óleo essencial que você botou para dentro, o que aconteceu? Ele vai embora. Desculpa, pessoal. É que agora ficou tarde, né? Gravando 2 vezes, um dia inteiro já de coisa. Então, assim, simplesmente todo o óleo essencial que você botou para dentro tá indo embora. Do mesmo jeito, por quê? Porque o fígado não conseguiu produzir enzima e não conseguiu absorver. Então, assim, você tem que analisar bem para que você quer, por que ingerir. Às vezes não é tão efetivo ingerir. Eu vou dar um exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu vou tomar aqui para melhorar a dor de cabeça? Se você respirar, todos os capilares do nariz, tem muito mais, inclusive, da parte do que a outra parte, que é a parte do digestório ali, que você perde boa parte na digestão. A hora que tá aqui os capilares, eles vão passar na corrente sanguínea, o que tá mais perto daqui? A cabeça. Então, tudo aquilo que é relacionado à mente, a estresse, a sentimento, a dor da cabeça, simplesmente tudo isso, você vai utilizar aromático. Então, assim, você tem que pensar para que você vai utilizar. Agora, como é que é utilizar aromático, né? Eu vou dar um exemplo. Você pode utilizar usando um difusor, onde você vai colocar o óleo essencial, água e óleo essencial aqui dentro e botar para funcionar. Existem vários no mercado desses difusores, tem até uns mais bonitinhos. Eu gosto bastante desse daqui que eu tenho. Ele é mais simples, mas eu gosto dele. Tem também como você fazer um sprayzinho, tá? Esse sprayzinho é o sprayzinho onde eu diluí o óleo essencial com álcool e água. E tô trabalhando aqui, colocando no ar e eu tô sentindo. Nesse caso especificamente, eu tô trabalhando com um blend que eu fiz para foco e respiração, tá bom? Para eu ter foco para os meus estudos, para as coisas que eu faço. Eu trabalhei com alecrim. E para respiração, aqui, eu acho que eu trabalhei com um blend daquela empresa que eu trabalho, de uma das empresas que eu trabalho com 2. Uma das empresas que eu trabalho aqui tem um blend, eu acho que tá isso daqui, porque eu fiz o favor de não escrever. Na verdade, eu não escrevi, mas eu tenho anotado tudo isso. Eu tenho uma planilha com todas as receitas que eu dou, inclusive para pacientes. Então você pode fazer e usar aromaticamente. Uma coisa que você pode fazer também, colocar qual vai ser o mix antes de você dormir e borrifar na sua cama. Daí você vai sentir aquele cheiro. Não borrifar de molhar a cama, mas aquele borrifo em cima da cama, assim. Daí só vai cair aquelas gotas e você vai sentir isso. Não faça isso no travesseiro de um bebê, tá bom? Daí vamos lá. Agora o uso tópico, que é o que eu vou falar agora, porque eu falei, não faça isso com o bebê. Vamos lá. O tópico, acho que é o muito voltado para nós. O tópico é o aromático, tá? Só que o tópico ele tem algumas coisas que o pessoal tem que analisar melhor. Vamos lá. O que seria o uso tópico? É o uso e aplicação direta na pele. Então você usa um óleo que você passa para massagem, compressas, banhos, escaldapés, cremes, o que a gente fala de cosmético inteligente. Tudo isso é tópico. O que a gente tem que levar em consideração com o tópico? Em primeiro lugar, por que é importante diluir? O óleo essencial, ele é muito forte, ele pode queimar a sua pele. Ele pode causar uma irritação na sua pele se sempre usada. Você vira e fala, não, mas eu passo, eu não tenho problema nenhum, eu passo, não tem problema nenhum. Com o tempo, isso daqui que você está passando, que é muito forte, pode ocasionar para você uma sensibilidade em relação a esse óleo essencial. Afinal, o óleo essencial é um composto químico, tá? Então, assim, ele ajuda a evitar a sensibilidade em curto e longo prazo ali. Ele aumenta o limite da absorção. Porque assim, o tempo de absorção, vamos lá. O óleo essencial é altamente volátil, então ele vai sair no ar. Então, a hora que você goteja ele aqui assim na pele, a hora que você vai parar para esfregar, ele já foi embora. Ele foi embora ali, toda a parte das propriedades dele. Eu vou pegar uma água, gente, que eu tô com bastante sede. Então, pegou e já foi embora essa propriedade ali, e você ficou sem o óleo essencial. Se você pegar esse óleo essencial e misturar com o que a gente chama carreador, que eu vou explicar para vocês quais são os carreadores.
O carreador tem o poder de fazer com que o óleo essencial demore mais para evaporar, deixa ele menos volátil. Isso faz com que o óleo essencial tenha tempo de ser absorvido pela sua pele, sem você dispersar. Então você tem o maior proveito mesmo do óleo essencial, tá? Você aproveita melhor o óleo essencial, tá? Isso é um dos motivos. Fora que você evita queimaduras. Daí você fala, não, mas eu não tenho queimadura. Você pode vir a ter. Agora, eu conheço casos de crianças que eu já vi com a mão que era bolha pura, devido ao uso de copaíba, que é um óleo essencial absurdamente neutro, óleo essencial que todo mundo põe, não tem problema. E eu já vi queimaduras sérias, e a queimadura, quando acontece, ela é muito séria. Existem óleos essenciais que já queimam logo de cara, não importa se tem sensibilidade ou não, como orégano, cravo, canela, tomilho, são o que a gente chama de óleos cáusticos, tá bom? Daí vamos ver o que mais facilita a sinergia. Já falei, acho que tudo que tá aqui eu já falei, então vamos lá. Agora, o que são carreadores? Quais são as bases que a gente vai diluir o óleo essencial? Água. Muito bom tomar água, viu? Isso é uma das coisas para fibromialgia. Então, os óleos essenciais, eles são em água nunca, ele não dilui em água, mas ele dilui em óleo vegetal, já que ele dilui em óleo vegetal. Hidrolato, o que é hidrolato? É a água que sobra da destilação dos óleos essenciais. Daí chama-se hidrolato. Então, o hidrolato, apesar dele vir, é água que sobra, ele tem um monte de coisa e não só água, né? Então, é um composto que sobra, né? Emulsões, tá? Géis, argilas. Você pode pegar a argila, você vai diluir com água. Você pode diluir um pouquinho de óleo essencial antes, um pouquinho no vinagre de maçã orgânico, daí você dilui ali, a sua argila fica legal. Também os etílicos, o que seria etílicos? Os álcools. Então, quer dizer, você pode diluir em álcool mesmo, que nem esse meu sprayzinho aqui tá diluído em álcool. Tá diluído em álcool e depois que diluir bem em álcool, eu coloquei um pouco de água para fazer com que ele não evaporasse tão rápido. Então, todo alcoólico pode ser diluído ali. Também tem os ácidos acéticos, que é o vinagre, que é o que eu acabei de falar, né? Você pega, dilui um pouquinho no vinagre e daí você mistura na argila. Dilui um pouquinho no álcool e coloca na água do banho. Ou no vinagre mesmo, né? Ou você quer fazer você quer fazer um escaldapé e aproveitar e esterilizar o seu pé, você pode pôr o vinagre, diluindo óleo essencial no vinagre, daí você mistura na água, tá? As manteigas, como a manteiga de karité, manteiga até de cacau, tá bom? E as ceras, como a cera de abelha. Aqui é uma tabela de diluição, tá? A diluição pode ser feita de 0,5% a 10%. 0,5% é quando você está trabalhando com bebês, coisas muito sensíveis, peles e tudo mais. 10% é para doenças crônicas. No nosso caso, a gente trabalha com 10%, porque nós estamos falando de uma doença crônica. Agora, lembre-se, é muito importante você entender os seus sintomas e usar o óleo essencial certo, de modo correto para cada sintoma, tá? Então, assim, você precisa muito entender isso, entender quais que são os seus sintomas para descobrir, tá? Para você descobrir qual óleo essencial você tem que usar. Os óleos essenciais são poderosíssimos para ajudar na fibromialgia. Mas você tem que saber qual é o certo. Para isso você tem que entender qual que é o seu sintoma. Você tem que entender o que está à sua volta. Eu acabei com todas as dores que eu tinha na fibromialgia, com os sintomas da fibromialgia. Só que não foi somente com a aromaterapia, tá? Depois que eu me formei como aromaterapeuta, daí eu comecei a me apaixonar pela área de terapias integrativas. Aprendi sobre medicina chinesa, aprendi sobre massagens, aprendi sobre várias coisas e técnicas também mentais, que ajudam a gente nesse processo. Então é um conjunto de coisas que eu usei para conseguir chegar nisso. Eu vou tentar nesse canal passar esse conjunto de coisas, informações, para passar a rota. Eu levei bastante tempo para conseguir achar isso, fazer esse caminho. E eu quero tentar te ajudar a não demorar tanto, não passar por tudo que eu passei para conseguir.
Então, assim, eu tirei meus 4 taxas pretas, eu usava 4 taxas pretas por causa da dor da fibromialgia, e eu consegui tirar todos. E atualmente eu não sou contra remédio, mas eu não preciso mais tomar remédios. Eu tenho a minha fibromialgia controlada. Quando eu vejo que eu vou descontrolar, tô avacalhando muito, dá aquele sinal, opa, já volto. Eu volto e faço, mas não é algo absurdamente rígido. Não é algo, é algo que vai junto com a sua vida, consegue fluir. Então, assim, dá para você acabar com as suas dores da fibromialgia, e eu sei como, eu consegui fazer comigo, então eu quero te ajudar. Então, ó, curte aí o vídeo, compartilha ele para quem você acha que tem fibromialgia, que esse vídeo possa ajudar. Vamos tentar fazer uma corrente do bem, vamos tentar ajudar todo mundo, porque infelizmente, a hora que a gente trata, o tratamento convencional tem tantos efeitos colaterais, eu senti muitos deles. Eu sofri muito com os efeitos colaterais. Então, assim, eu quero tentar ajudar você a sair disso, como eu saí. Tá bom? Aos poucos vocês vão conhecendo um pouquinho mais sobre mim, da minha vida, o que eu tô fazendo ali, para mostrar que realmente eu tô conseguindo. Eu tinha quebrado o pé, eu tô ainda em recuperação, então vocês não estão me vendo fazer, mas eu sou ciclista, tá? Vocês vão me ver também andar de bicicleta, grupo, eu conheço, vou entrevistar algumas pessoas que são, inclusive, desse grupo e que têm fibromialgia, que não sentem mais a dor da fibromialgia. Então, assim, existem metodologias, tá? Essa metodologia é que vai ajudar vocês a conseguir acabar com a dor da fibromialgia. Então me acompanha aqui. Acompanhe o Instagram fibro.semdor. E vamos tentar fazer uma corrente do bem na hora que você passar para os outros, tá bom? Sintam-se acolhidos todos, independentes de sexo, de credo, de raça, de qualquer coisa. Sintam-se acolhidos e venham para essa comunidade, para que a gente consiga compartilhar o bem, fazer uma corrente do bem, onde todo mundo pode se ajudar e se sentir, não se sentir sozinho nesse caminho, porque eu sei como é difícil estar nesse caminho da fibromialgia, tá bom? Um beijo para todo mundo. Desculpa não ter colocado esse vídeo ao vivo, porque simplesmente eu não podia fazer ao vivo, eu não sabia. Maria de primeira viagem. Então, assim, estamos melhorando, gente, estamos melhorando. Os primeiros vídeos de canais costumam não ser tão bons ali. Então, assim, ó, vocês vão ver, ó, logo, logo eu tô zerada, tá bom? Eu vou fazer algo bem legal. Então, vamos lá. Vamos me dando força aí, curtindo, dando like e vamos tentar crescer esse canal, tá bom? Ele começou agora, então vamos fazer crescer. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu aqui desligar, né? Tá aqui o teclado. E eu esqueci, acho que esse daqui.